Olá, amigos, estamos de volta com as nossas reflexões no canal Net Cristo Comunidade e desta feita nós estamos prometendo a cada semana, pelo menos, publicar um vídeo. O Net Cristo Comunidade é um espaço virtual para nós compartilharmos estudos, reflexões, meditações de um ângulo cristão e bíblico, mas voltado, sobretudo, para os fatos que acontecem no nosso entorno, na nossa sociedade, e também para aspectos relacionados à espiritualidade cristã. Nessa reflexão de hoje, eu quero tratar de um tema muito amplo e muito complexo, que é o tema da justiça, ou, por inverso, o tema da injustiça. É um tema muito amplo, que a filosofia, que a sociologia, vários ramos do conhecimento, a própria teologia, tenta dar conta. Nós poderíamos dizer, não seria uma simplificação, que a história da humanidade é uma história, na verdade, de injustiça. Não é? O mundo, ele é um mundo injusto, diria o cidadão comum que percebe a realidade no seu entorno, que está informado sobre o que acontece no mundo, ele talvez chegue a essa conclusão, não é? Sem muita sofisticação. O mundo é injusto. Do ponto de vista dos cristãos, a nossa fé e a nossa crença, ela está baseada na história do que nós poderíamos ser, do que nós poderíamos considerar o mais injustiçado dos seres humanos, Jesus Cristo. Todos lembram que Jesus Cristo ele foi submetido a um tribunal arbitrário, de exceção, injusto, e foi colocado para uma multidão de gente sem discernimento, sem percepção, sem participação naquele processo, direta, no sentido de espaço para controvérsia. Jesus Cristo não teve direito à defesa adequada e foi colocado ali para a multidão, Barrabás ou Cristo. E nós sabemos, a multidão incitada pelas autoridades da época, estimulada pelas autoridades da época, pelo establishment, o conjunto de forças que dominava a sociedade de então a multidão escolheu Barrabás, perpetrando a injustiça principal e balizar, da história do cristianismo. Pois bem, a Bíblia, ela fala muito sobre justiça, muita coisa sobre justiça de diversos ângulos. Mas se você quiser fazer análises seculares sobre o problema da justiça, você também vai contar com uma imensidão de perspectivas disciplinares que vão abordar o tema da justiça. Eu, particularmente, tenho lido o livro de um autor que eu gosto muito e que eu recomendo, que é o Amartya Sen, é um economista e filósofo indiano, e ele escreveu esse livro fabuloso. Ele é prêmio Nobel na área de economia, e ele escreveu esse livro, A Ideia de Justiça. Eu tenho lido, é um livro fantástico, muitas coisas boas, não é? Mas do ponto de vista da Bíblia Sagrada, nós encontramos diversas perspectivas. Eu estava aqui folheando algumas páginas e me lembrando, por exemplo, que a condenação da injustiça, ela é algo presente na Bíblia, Nós lembremos-nos apenas de um versículo lá do Antigo Testamento que fala como Deus, ele abomina os 2 pesos e 2 medidas, não é? Só para citar um caso, mas nos escritos dos profetas, sobretudo, há uma condenação veemente a todo tipo de injustiça, não é? Há também uma condenação bíblica muito clara das práticas de juízes que corrompem a justiça.
Isso aí é fato na Bíblia. Nós aqui não vamos fazer um estudo exaustivo, mas no Antigo Testamento, Jeremias, Isaías condenavam juízes que se locupletavam com o poder político para perpetrar injustiças. Veja, aqueles que tinham a obrigação de promover a justiça estavam distorcendo o direito, distorcendo a justiça. E todos nós devemos nos lembrar também, aí dando um salto lá para o Novo Testamento e para a passagem de Jesus Cristo aqui, que o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola aí para estimular a fé, né? Ele estava querendo estimular as pessoas a exercerem a fé e a buscarem a Deus, a orarem com insistência. Ele citou aquela parábola do juiz iníquo, que tinha uma viúva pobre, não tinha dinheiro para pagar advogados, não tinha inclusão social para ter influência na justiça, mas ela estava insistentemente à porta de um determinado juiz, que segundo a parábola de Jesus Cristo, era um juiz iníquo, que não temia a Deus, porque os juízes são seres humanos, eles não são anjos. Então Jesus Cristo disse que essa viúva permanentemente batia à sua porta pedindo que ele lhe fizesse justiça. E conta Jesus que, de tanto ela insistir, o juiz, mesmo não respeitando os homens e não temendo a Deus, não é? Ele acabou atendendo o pleito dela. Claro que Jesus Cristo está falando sobre fé, sobre perseverança, sobre oração, mas implicitamente ele está falando, não é, de um quadro em que um juiz é injusto, não respeita os seres humanos, não sabe promover a justiça. Então, nós temos essa perspectiva bíblica também sobre a condenação de práticas de juízes que não sabem exercer adequadamente o direito. E nós temos, para citar outra perspectiva, né, nós temos a perspectiva da própria justificação, a justiça no sentido da justificação divina. Aí é o apóstolo Paulo, que é o teólogo por excelência disso, que vai enquadrar todos os seres humanos no mesmo estágio, vai dizer, ó, todos são injustos, no sentido de que todos pecaram, todos estão distantes de Deus, não há um justo sequer. Então, se todos são iguais perante Deus e todos estão encerrados numa mesma condição, não é? Como pode haver justiça de Deus? Se não há um justo sequer, não há quem faça o bem, ele chega a mencionar uma passagem do Antigo Testamento, né? Então, nós vemos lá no início do livro, da carta que ele escreveu aos Romanos. Então, não há justos. Então, de onde vem a justiça de Deus? E aí é onde ele ressalta a importância dos méritos e da justiça de Jesus Cristo. É pela fé nele, tão somente, que os seres humanos podem ser justificados diante de Deus, mas não por méritos próprios. Então, é uma discussão teológica muito profunda. Eu estou aqui apenas mencionando rapidamente as perspectivas bíblicas, no sentido da justiça como fenômeno social, no sentido da justiça como algo também relacionado à prática de indivíduos que estão incumbidos de promovê-la, e a justiça no sentido da relação do homem com Deus e do papel que Jesus Cristo tem nisso. Então, colocado isso, eu estou no título do post, ou dessa reflexão, citando um versículo muito importante, também escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do amor. O amor, todos sabem, ele foi de pronto eleito a maior virtude do cristão. Quando os fariseus, na sua religiosidade oca, vazia, perguntavam a Jesus o que era importante, o que é que valia a pena, o que é que Deus ia mais considerar, Jesus Cristo foi muito objetivo. E ele disse, olha, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. E Paulo, no capítulo 13 da carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz, o amor é o maior de todos, maior que a esperança, maior que a fé. Não adianta eu ter todos os dons, não adianta eu falar línguas, né?
Então, esses versos transformados em músicas, quem não lembra da voz vibrante de Renato Russo, a usar esses versos na música Monte Castelo, né? E na banda Legião Urbana, né? Que se desfez com a morte dele. Então, lá Paulo diz, nada é mais importante do que o amor. Então, ele, no contexto desse texto, desse capítulo, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Paulo estabelece um nexo aí entre justiça e verdade. Não é possível ter justiça sem ter verdade. E a verdade produz justiça. Combina com um verso lá dos Salmos também, que o salmista diz, né, que a justiça brota dos céus, a verdade da terra. Então, justiça e verdade caminham juntos. Então, estou dizendo tudo isso, né, nessa minha preocupação, esse meu diálogo que tento manter com a comunidade cristã, sobretudo a comunidade evangélica, em relação ao posicionamento dos cristãos na sociedade contemporânea. Eu tento compreender isso, qual é a forma mais adequada, não é, e mais cristã de a gente se posicionar. Eu quero me referir a um caso, não é, do Brasil, que é um caso de muita importância, que é o caso do ex-presidente Lula. É um caso importante porque na história da redemocratização é o caso que mais afetou a história política do Brasil. Eu estou me referindo aos processos que envolvem o ex-presidente Lula. Fazendo uma retrospectiva, todos sabemos que o Partido dos Trabalhadores foi fundado há 41 anos. No dia 10 de fevereiro de 1980 foi fundado o PT, sempre visto como um partido de base, ligado aos trabalhadores, aos movimentos sem terra, a parte da sociedade brasileira excluída. Ao mesmo tempo em que se via essa perspectiva como positiva, o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula, eles também já entram na cena nacional com certos estigmas, não é? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade que vem da escravidão, não é? Tem um legado da escravidão, militar, autoritária. As elites brasileiras são terríveis. Então, você tem desde sempre uma estigmatização, não é, ao Partido dos Trabalhadores, e esse personagem chamado Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que vem então do Nordeste, que vira operário, líder sindical, e agora, ousadamente, cria um partido que viria a ser, depois, o maior partido de esquerda da América Latina, não é? No poder, depois de duas tentativas, né, todos nós devemos lembrar que em 1989, quando o Partido dos Trabalhadores concorre com Lula pela primeira vez, e a primeira eleição depois do período escuro da ditadura, houve um sequestro lá em São Paulo de um empresário, e a Polícia Civil de São Paulo teve a ideia, no aparelho do Estado, a polícia, né, de colocar nos sequestradores presos, entre eles, uma camisa do PT. E aquilo era para virar peça publicitária e associar, não é, o ato, o crime do sequestro ao empresário Abílio Diniz ao Partido dos Trabalhadores. Então, esse antipetismo na sociedade brasileira, ele é desde sempre, e ele sempre foi estimulado. Pois bem, no poder, Lula teve dois períodos, né, um período relativamente tranquilo, porque herdou problemas do governo anterior, estabilizou o país, teve um segundo período que, inegavelmente, foi um dos períodos de maior prosperidade do Brasil, em termos econômicos, distribuição de renda, promoção social, mas sempre com controvérsias, episódios de corrupção no governo, quem não lembra do mensalão, das pessoas envolvidas, né? E nós chegamos, então, ao governo Dilma, ao início do segundo governo Dilma, com o tsunami da Lava Jato, né? Então, a Lava Jato, ela abalou as estruturas políticas do país, pela dimensão que ela vai tomando, pelo grande aporte que ela teve de incentivo, de estímulo, sobretudo da grande mídia brasileira, não é?
se estava ali construindo uma narrativa de que a corrupção estava concentrada em certo partido, não é, que o Lula era o líder disso tudo, né? Se procurou processos para o enquadramento do ex-presidente Lula, e uma parte considerável da sociedade brasileira ela foi incentivada, não é, no sentido de desenvolver mais antipetismo e, não tenha sombra de dúvidas, ódio, tanto ao Partido dos Trabalhadores como ao ex-presidente Lula. Então, nós, na condição de professores, de professor, no meu caso, de políticas públicas e manejando temas como a democracia, a justiça social, a desigualdade, nós começamos a refletir. E já em 2018, eu publiquei um livro, Memória Episódica do Retrocesso Democrático Brasileiro, onde eu faço, sobretudo nos últimos capítulos, uma análise desse fenômeno, e eu faço uma análise crítica mesmo, identificando abusos, arbítrios, não é, dessa associação entre mídia, não é, que tinha o grande poder de manipular a narrativa, de difundir notícias, não é? E associado ao judiciário, à parte do judiciário, a Lava Jato, que tinha o poder de ter as suas decisões legitimadas aos olhos da sociedade. Porque se é decisão da justiça, ela é sagrada, pensa a maioria das pessoas. Tanto que os discursos eram esses, né? Se o juiz condenou, será que o juiz é que está errado? Será que é a força-tarefa da Lava Jato que está errado? Então, é a justiça, é a palavra final da justiça. Então, para resumir, o caso de Lula ficou concentrado no negócio do triplex, né? Que muita polêmica. Claro, eu sou o menor de todos, mas uma infinidade, centenas de juristas escreveram livros, artigos, debates, né? Questionando os métodos da Lava Jato, sobretudo e especificamente em relação ao ex-presidente Lula. Isso é 2018. Não tinha ainda acontecido a Vaza Jato, as notícias da Vaza Jato, que a partir de 2019 é que vieram à tona. Veja, nem o meu livro, nem tantos outros livros de juristas tinham qualquer noção do que viria em 2019. Em 2019 explode a Vaza Jato. Tem lá um hacker em Araraquara, um rapaz, que cometia crimes de invasão de celulares, e ele invadiu o celular da Força Tarefa da Lava Jato e, pasmem, o portal The Intercept deu publicidade a isso, né? A mídia, a grande mídia, né, ficou ali sem querer dar notícia disso, a Globo nunca deu visibilidade a isso, né? Mas o fato é que parte da sociedade brasileira ficou sabendo que, na verdade, não houve um processo legal envolvendo o ex-presidente Lula. Não é? Houve uma combinação para pegá-lo, para prendê-lo, para tirá-lo das eleições. Não houve devido processo legal. Né? Então, coisas absurdas vieram à tona. Quem tiver curiosidade, interesse, pode comprar o livro Vaza Jato. Posteriormente, com a prisão do hacker, já Sérgio Moro tendo saído da Lava Jato e ido fazer parte do governo Bolsonaro, né? Ele que há poucos dias das eleições soltou uma delação que nem os procuradores acreditavam nela, né? A delação do Palocci, para prejudicar a candidatura de Fernando Haddad. Então, já ele no Ministério de Bolsonaro, ele então prende os hackers e é desencadeada a chamada Operação Spoof. Pois bem, chegamos a 2020, ontem o Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão do ministro Lewandowski de que a defesa de Lula tivesse acesso a essas publicações, a essas mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato. E aí, quem tiver interesse pode ir no YouTube e ver o voto dos ministros ontem, 9 de fevereiro, sobretudo o voto do ministro Gilmar Mendes, onde há, na verdade, um constrangimento total, não é? Está mais do que provado de que, no caso de Lula, e aí não se trata de santificar Lula e dizer que ele é uma pessoa que não cometeu erros, né? Mas no caso, porque nós podemos dizer que uma pessoa é criminosa, né, é condenada, está excluída da justiça, é ficha suja, a partir de um processo judicial.
Eu não posso dizer a uma pessoa que não tem crime, não tem condenação na justiça, que ele é um bandido. Eu sei que há muitos cristãos fazendo isso nas redes sociais, né? Exalando ódio, fulano é bandido, é bandido. Tem um certo pastor aí que em rede nacional gosta de ir para as redes sociais chamar cicrano de pilantra, de vagabundo. Essa é a linguagem, né? Violenta, agressiva, desse grande líder evangélico nacional, que ele é copiado aí nas redes sociais. Muita gente com ódio, né? De Lula, ódio do PT, nesse processo, né? De distorção da realidade, de deslocamento da realidade que as redes sociais promovem. Nós temos já desde 2018 esse processo, esse vírus, não é, da mentira utilizada como arma política e como arma para difamar pessoas. Então, vejam, esse ódio acelerado, né, esse ódio, ele aumenta com a condenação de Lula no triplex, com a retirada dele das eleições. E hoje nós estamos sabendo, há provas, hoje há um consenso no meio jurídico, pelo menos, de que o caso de Lula será anulado, o caso do triplex, sobretudo, porque não houve devido processo legal, não houve um juiz, né? O Flávio Dino acaba de dizer, infelizmente, nesse caso, não houve justiça, não houve um juiz. Então, os arbítrios são tantos, as ilegalidades foram tantas, que o processo tende a ser anulado. A pergunta que eu faço é, e o posicionamento dos cristãos? Não é? O que eles devem fazer? O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Muita gente aí está estribuchando, né? Se negando a ter conhecimento dessas informações, não é? E, na verdade, ratificando a injustiça cometida. Porque, veja, se as próprias instâncias superiores estão reconhecendo que houve ilegalidades às favas, não é? Que houve arbítrio, que o ex-presidente não teve um julgamento justo, que o ministro Sérgio Moro atuou em combinação com os procuradores, cometendo crimes, corrompendo a justiça. Então, o que é que... Não é questão de ser cristão, eu estou me referindo aos cristãos, dialogando mais com eles, mas o que é que uma pessoa de boa vontade e de boa fé tem de fazer? Torcer para que a justiça seja reparada. Porque não é o fato de ser o ex-presidente. Nenhum de nós gostaria de ser julgado por um juiz iníquo, um juiz que não respeita as pessoas, que não obedece às leis. Nenhum de nós. Ai de nós se cairmos na mão de um juiz desse tipo. O que é que muitos cristãos fazem? Dão poucas bolas para isso, né? Aí continuam exaltando o juiz. Veja, nessa semana em que o meio jurídico, a maior parte das pessoas não tem conhecimento disso, né? E continua aí exalando ódio, mas baseado apenas em ignorância, né? Aliás, nesse livro sobre a ideia de justiça, o Amartya Sen, ele faz uma discussão sobre se a razão no debate público ela é eficaz para promover a justiça. E ele traz à tona um certo ceticismo em relação a isso, no sentido de que, na verdade, a razão não ajuda muito, o debate não ajuda muito, as pessoas elas levam em conta seus sentimentos, seus valores, suas crenças, e uma certa irracionalidade, não é, determina as percepções das pessoas, e muitas vezes é ineficaz você esclarecer, debater, ensinar, talvez seja ineficaz isso que eu esteja fazendo aqui. Mas, no geral, as pessoas de boa ciência e de boa fé deveriam dizer que houve um grande problema que mudou a história do país, mudou o curso do país. O presidente Jair Bolsonaro só é presidente por causa da Lava Jato e do consórcio entre Lava Jato, Globo, o juiz Sérgio Moro, o Bolsonaro. Tudo isso foi o pano de fundo que deu legitimidade para que aquele Congresso horrível destituísse a ex-presidente Dilma Rousseff. Não é? Então, é um grande problema para a história política e social brasileira. E as pessoas de boa fé e de bom senso deveriam entender, não, eu não gosto do Lula, mas eu quero que ele tenha um julgamento justo.
ele foi vítima de uma injustiça. Então, na semana em que isso eclode, o que é que acontece numa das principais instituições evangélicas do Brasil? Eu me refiro à Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie promove lá um webinar, um seminário virtual, e convida o juiz Sérgio Moro para falar dos legados da Lava Jato, não é? Então, é meio que, assim, dizer, olha, eu não estou nem me lixando para o que aconteceu lá no processo. O Moro é nosso herói, ele condenou nossos inimigos. Então, a Universidade Mackenzie, no seu departamento jurídico, né, seus professores e as pessoas relacionadas ao direito. Então, vejam que contradição nós estamos vivendo. Qualquer que seja o personagem, né, o apóstolo Paulo diz, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Eu quero crer que muitos cristãos hoje, se estivessem à época de Jesus Cristo, eles iriam fazer parte daquele grupo de religiosos que preferiu Barrabás, não é? E é contra essas coisas que nós nos movemos, não é? Nós nos movemos, nós levantamos a voz. E esperando, então, que essas reflexões, né, gostaríamos de ter muito mais tempo, mas temos limite no nosso diálogo em redes sociais e tudo, mas gostaríamos que nos ajudasse a pensar sobre isso, não é? Se a razão, não é, ela tiver algum lugar na maneira como nós enxergamos o mundo. Eu tento dar lugar a ela, razão e fé. Um abraço a todos, obrigado pela paciência, nos vemos na próxima oportunidade para refletir sobre algum tema do cristianismo, da Bíblia e da relação disso com o mundo contemporâneo. Obrigado a todos.